Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, que o grande amor, de Jesus possa estar aí no coração de vocês, preenchendo a vida de vocês, de modo que vocês sintam a presença dele. Que nesta manhã, de domingo, seja um domingo maravilhoso na presença de Deus, que vocês possam estar bem, se cuidando, A pandemia ainda não acabou, nós ainda precisamos manter, todo o cuidado necessário que a gente vem tendo até hoje, Então é muito importante que a gente mantenha, mesmo com a vacina, é importante que a gente se preserve, não é? Hoje, nós teremos aí o retorno na nossa igreja, que nós ficamos um pouquinho afastados em função desse número, que cresceu aí, de pessoas contaminadas pelo Covid. Então, a equipe diretiva da igreja decidiu então afastar um pouquinho, até para que as pessoas pudessem tomar algumas medidas mais necessárias. Então hoje à noite a gente está retornando com culto presencial e a gente gostaria muito de contar com a presença de todos vocês e para que a gente possa então estar vivendo, cultuando a Deus juntos, não é? Então, hoje também é um domingo especial, porque é o domingo do Senhor, é o domingo onde a gente prepara, tudo aquilo para louvar, para agradar a Deus, Na verdade, nossa vida precisa ser pautada nisso, O tempo todo a gente tem que estar, o tempo todo entregando a nossa vida na mão do Senhor, de modo que as coisas que a gente faça agradem a Ele, É importante a gente nunca esquecer disso, porque tudo que desagrada a Deus, a gente percebe que é algo que não é bom, E hoje a gente vai estar justamente falando um pouquinho sobre isso, Um pouquinho sobre essa questão de ter confiança, A gente precisa agradar a Deus e também perceber o seguinte, que aquilo que a gente agrada a Deus é bom para a nossa vida. E se é bom para a nossa vida, a gente cresce. E nesse sentido, existe uma situação que é a seguinte, é importante a gente perceber que existe uma situação que a gente precisa entregar a nossa vida a Deus. Por que a gente fala que entrega a nossa vida a Deus? Porque a gente confia nele, Deus é o nosso maior protetor. Tem coisas que a gente experimenta, por exemplo, vocês ainda são muito jovens, Então, vocês muitas vezes se apoiam no pai, na mãe, na família, Nas pessoas que vocês gostam, nas pessoas que vocês confiam. Então, às vezes é necessário isso sim, mas tem horas que mesmo essas pessoas, elas não podem ajudar a gente. Tem coisas que somente Deus pode ajudar. Muitas vezes a gente perde alguém que a gente amava muito, Eu mesmo essa semana eu perdi uma pessoa que eu amava muito, E aí assim, eu já tinha pedido muito a Deus, para Deus fazer o melhor na vida dela. E aí assim, nessas horas não tem alguém que possa te ajudar, é somente o conforto de Deus. E a gente vai falar hoje dessa questão de quantas vezes a gente fica tão preocupado, tão ansioso com coisas que a gente faz na nossa vida. A gente já falou disso há um tempo atrás, numa outra lição, e hoje a gente vai estar retomando um pouquinho sobre essa questão. Será que a gente realmente acredita que Deus ele pode nos sustentar? A gente acredita mesmo que Deus é aquele que nos ampara? Será que a gente entrega realmente tudo aquilo que a gente faz durante o nosso dia, tudo que a gente gostaria que acontecesse na mão do Senhor? Será que a gente espera mesmo no Senhor? Então, a gente vai falar sobre essa coisa, que o tema hoje é felizes os que confiam no Senhor. Por que começa com felizes, Felizes, felicidade é diferente de alegria, Alegria é um momento, felicidade é uma coisa interna, é algo que está dentro da gente, é algo que a gente conquista, a alegria ela é momentânea, Então, por exemplo, eu posso estar feliz porque aconteceu alguma coisa boa na minha vida, mas de repente eu posso estar já triste, Eu posso estar alegre porque aconteceu,
mas a felicidade verdadeira é algo que a gente conquista e a gente deveria viver feliz. Deveria viver feliz porque a gente confia no Senhor. Mesmo nos momentos muito difíceis, mesmo vivendo tribulações, mesmo vivendo coisas que fazem a gente chorar, mas a gente tem que compreender que a felicidade é um estado, né? é um estado de espírito, é quando a gente realmente confia tanto em Deus que independente do que venha acontecer na nossa vida, a gente não vai deixar de ser feliz, né? A felicidade é a forma com que a gente vive, é a forma com que a gente olha para os problemas, né? Ela está nessa relação, né? Então, assim, se a gente perde alguém, por exemplo, como eu estou falando para vocês, a gente perde, mas a gente tem a certeza de que aquela pessoa foi para um outro lugar melhor do que esse que a gente vive. Não que a gente vai deixar de sentir saudade, não que a gente vai deixar de ter momentos de lembranças, que a gente vai chorar e tudo mais, né? Nesse momento, então, de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem percebido, né, que a gente tem perdido muitas pessoas próximas da gente, né? Quantas pessoas perderam suas vidas por causa desse vírus, né? E na verdade a gente tem que acreditar, a gente precisa crer, por isso a fé é tão importante, né? Que essas pessoas vão para um lugar melhor, né? Por isso que a palavra de Deus ela nos garante isso. Aqueles que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que nunca se abala, né? Porque o que significa esse texto, né? Aqueles que confiam estão tão firme na rocha, estão tão firme naquilo que estão fazendo, que nada vai abalá-los. Né? Por quê? Porque a presença de Deus é essa rocha firme, é essa certeza de que dias melhores virão, mesmo passando por momentos tristes, mesmo perdendo alguém que a gente ama, né? Mas a gente não fica abalado, a gente fica triste, a gente vai passar por momentos que a gente vai chorar, mas a gente não vai ficar abalado, a gente não vai entrar em desespero, né? O desespero é algo de alguém que não tem a confiança no Senhor, porque o desespero é alguém que está perdido, né? E na verdade quem confia no Senhor não pode estar perdido, tem a direção certa, né? Então é muito importante que a gente saiba dessas questões para a gente poder continuar na nossa caminhada, né? E aí no texto que a gente está falando sobre hoje, ele fala da importância, né, dessa confiança em Deus. Quantas vezes, né, a gente está ali ansioso para que chegue um dia que é legal, que a gente espera que seja legal? Quantas vezes nós ficamos ansiosos esse ano com a chegada da vacina? Agora então a gente está ansioso logo para ser vacinado, né? A gente quer muito que chegue, mas a gente não pode ficar ansioso de tal forma a entrar em desequilíbrio, né? Deus é o nosso equilíbrio, Deus é aquele que nos coloca numa situação onde a gente sabe aquilo que Ele pretende para a nossa vida. Então a gente não pode ficar desesperado, né? O desespero é algo de alguém, é um sentimento, né, de alguém que não confia em Deus, né? Então nós precisamos ter a certeza de que a nossa vida está pautada no nome do Senhor, que ela está pautada e entregue nas mãos de Deus, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, né? Então assim, nessa manhã eu gostaria então de estar conversando um pouquinho sobre isso com vocês, né? Que vocês pudessem então estar refletindo um pouco sobre essas questões, né? Que vocês pudessem então estar todos os dias, né, entregando a vida de vocês na mão do Senhor, deixando de lado as ansiedades, deixando de lado todas as angústias que aflijam, né, a vida de vocês, né? E é muito interessante porque existe uma passagem, né, que está lá em Mateus, né, no versículo 6, e Mateus então, ele vai contar para a gente um momento onde os discípulos ficam ansiosos porque eles passam por um momento de tempestade, né, e Jesus está dormindo, né, e eles ficam desesperados achando que o barco vai afundar, né, e eles acordam Jesus e Jesus acalma a tempestade. Então, é esse simbolismo que é muito importante, sabe? A gente precisa crer que Jesus vai acalmar a tempestade na nossa vida. A gente precisa crer que Jesus é esse que traz a bonança, é esse que traz a calmaria na nossa vida, né? Então a gente não pode ficar desesperado a ponto de ver as coisas acontecendo e a gente entrar em pânico. Não, acalma. É claro que
muitas vezes a gente realmente assim vive algumas situações que causam medo na gente mesmo, né? Então assim, mas é preciso confiar. É preciso saber que existe um Deus que protege a gente e Ele não vai deixar que as coisas ruins aconteçam na vida da gente. Ou se acontecer, que Deus está protegendo e Ele vai nos guardar, né? Mesmo que a morte pare no nosso lado, né? Mas que Deus então tem um plano melhor para a nossa vida. A confiança é isso, saber que aquilo que acontecer, que independente da situação que aconteça, Deus tem um plano na nossa vida e que as coisas vão, né, acontecer da melhor forma possível. Então é importante que a gente creia nisso, né? É importante que a gente guarde esses mandamentos para que de forma que a gente tenha serenidade, né? De forma que a gente possa então viver da melhor maneira possível. Porque imagina vocês, a gente viver o tempo todo desesperado, ansioso, né? Uma coisa, por exemplo, que causa, né, em quem é muito ansioso é a pressão alta, né? E aí a pessoa é tão ansiosa que a pressão sobe e a pessoa pode morrer do infarto, né? Ter um ataque cardíaco, alguma coisa. Por quê? Porque foi tão ansioso, tão desesperado, né? Ou ter uma crise de pânico, né? Então é super importante que a gente tenha a calma, né? Porque a confiança no Senhor, é claro que a gente vai ter medo. O que eu estou falando para vocês não é que a gente não tenha que ter medo, não é que a gente não precise, que a gente não tenha cuidados, né? Por exemplo, uma coisa, a gente não pode, eu não tenho medo, eu confio no Senhor, vou sair na rua de madrugada ou vou num lugar perigoso. Não, a gente tem que ter precaução, a gente tem que saber qual é o caminho, aonde a gente vai, se o horário de voltar. Então tudo isso a gente tem que saber, mas a gente não pode entrar em desespero, porque o desespero é algo que nos remete a quem não tem confiança, né? Então a confiança é algo que a gente tem que saber o seguinte: tem alguém que me protege, e esse que nos protege é Deus, né? Jesus, ele nos ensina com a sua palavra que nós precisamos confiar, né? Se Deus veste os lírios do campo, se Deus veste as aves, né? Como Ele alimenta as aves todos os dias, como então nós que somos criaturas muito mais importantes, como então nós vamos entrar em desespero com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir? A gente não pode andar assim, né? Então eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o texto que se encontra em Mateus 6, o versículo é 31 a 34, e ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que Deus está nos dizendo? Que a gente não precisa ficar ansioso com o dia de amanhã, né? Se a gente vai ter o que comer, se a gente vai ter o que vestir. A cada dia basta. A cada dia as necessidades serão supridas, né, pela mão do Senhor. Né? Às vezes a gente passa por situações que, às vezes financeira, né, ou situações de tristezas, ou situações que a gente não sabe como será o dia de amanhã. Mas nesse texto Deus está dizendo assim pra gente: não fique ansioso, amanhã eu resolverei. Né? A cada dia você viva em plenitude, amanhã Deus resolve. Né? É claro que você não pode também ser descansado o tempo todo e pensar assim: eu não vou trabalhar porque Deus vai resolver. Não, Deus está falando o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, e o trabalho faz parte do reino de Deus. Então, se você é uma pessoa que entrega a tua vida na mão do Senhor, se você é uma pessoa que entrega tudo que você conquista na mão do Senhor, se você pede direcionamento a Ele, se você entrega a tua vida na mão dele, de modo que Ele seja o primeiro a te dar o direcionamento, né? E você tem um coração zeloso, você tem um coração bondoso, se você é uma pessoa que faz aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo, amar a Deus, Deus vai cuidar de você, porque Deus é fiel, Deus é aquele que não abandona seus filhos.
né? Então é super importante que a gente tenha esse pensamento na nossa cabeça. Amém? Irmãos, eu queria desejar um bom domingo para vocês, que a gente tenha um ótimo retorno para a nossa igreja, né? Se vocês puderem, retornem, né? Se, com quem vocês vierem participarem, né, da igreja lá, se vocês puderem ir participar, quem puder levar vocês, não for uma pessoa que tenha comorbidade, né, que possa ir usando a máscara, a gente tem álcool em gel na igreja, então assim, venha participar conosco, né, do culto. Se não puder, participe pelas redes sociais, né, coloque lá, né, seus pedidos de oração, seus agradecimentos, participe conosco, não nos abandone, nós precisamos muito da sua presença. Amém? Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor, que Deus te abençoe muito.